dirigimos com paixão. Mas infelizmente, ir para as ruas é uma caixinha de surpresa. Você sabia que no Brasil tem cerca de 72 acidentes de carro por hora? E se acontecer com você? Nós estamos aqui para te ajudar. Tem em mãos o aplicativo da Bateu, resolveu. Iremos te guiar na coleta de provas através do aplicativo. Receba de forma gratuita em até 24 horas a resposta se você foi o causador ou a vítima do acidente. E aí, gostou? Baixe agora mesmo o aplicativo Bateu Resolveu. Conte conosco. Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do programa Conect Trânsito, programa que conecta quase tudo ao trânsito. Para você que ainda não me conhece, meu nome é Rodrigo Vargas de Souza, sou o apresentador do programa Conect Trânsito e também o mantenedor do canal Rodrigo Vargas Psicologia e Trânsito. Para você que não conhece meu trabalho, quiser acessar e conhecer essas duas obras aí que eu escrevi. Primeiro, o livro Efeito Transformers em Trânsito, que é um ensaio sobre a humanização da máquina e a mecanização do humano. Conhecer é só apontar sua câmera aí para esse QR Code, está na sua tela. E também o segundo aí, e mais recente, é o livro A Indústria, onde eu trago algumas percepções enquanto agente de trânsito, né? Falo um pouco aí de algumas histórias, algumas vivências diárias aí durante o meu período na fiscalização de trânsito, certo? Para você que nos acompanhar até o final do programa, vou estar logo mais aí ofertando uma bela promoção aí para você adquirir essas duas obras aí com um grande desconto. Bom, sem mais delongas, então vamos chamar aqui o nosso convidado de hoje, convidado que tem uma vasta experiência aí na área da psicologia do trânsito, como vocês, senhoras e senhores, recebam com muito carinho aí nosso convidado Cassiano Novo. Seja muito bem-vindo, Cassiano. Boa tarde, olá a todos, a todas. Obrigado, Rodrigo, pelo convite. É um prazer enorme aqui estar contigo e tentando aí melhorar um pouco o nosso trânsito, deixando ele mais seguro, né? Quando a gente amplia a nossa percepção, nosso conhecimento, a gente ajusta os nossos comportamentos e todo mundo sai ganhando com um trânsito mais seguro, não é verdade? Sem dúvida, não tenho dúvida disso. Com certeza, o Cassiano é um dos muitos nomes aí, Brasil afora, que faz um belíssimo trabalho, né? Nessa tentativa de conscientizar aí cada vez mais pessoas, né, para a importância na segurança do trânsito, certo? Então, vamos para o nosso primeiro quadro aí, que é o quadro Conectando os Pontos, né? Nesse quadro aí onde os nossos convidados falam um pouco aí da sua trajetória profissional e contam como é que chegaram até essa área, né, tão desafiadora que é a educação para o trânsito. Conta aí para nós, Cassiano, um pouco da tua história. Tentar resumir um pouquinho, senão o pessoal já vai pedir para eu me aposentar aqui, que tem tanta história, nossa mãe. Mas eu me formei aqui na PUC Paraná no ano 2000, e daí já comecei a atuar com cursos de formação de condutores, desenvolvendo conteúdos para produtos perigosos, motoristas que transportam cargas perigosas. Aí em 2003 eu fui para Criança Segura como voluntário, depois coordenei o programa Criança Segura Pedestre, que é a ONG Safety Kids, que desenvolve projetos de prevenção de ocorrências até 14 anos de idade. Aí fiz minha especialização na PUC aqui também, em trânsito, mobilidade urbana e saúde pública. Tenho também título de psicologia do trânsito, fui também do Conselho Regional de Psicologia aqui do Paraná, na comissão de trânsito. Atuei por muitos anos nessa comissão. Depois desenvolvi o meu mestrado também em percepção de risco no trânsito aqui pela Universidade Federal do Paraná. E tenho atuado aí durante esses 22 anos na área de consultoria em saúde e segurança do trabalho e segurança viária, tentando otimizar
a cultura de prevenção. Também tive uma participação aqui na Secretaria de Trânsito, fui diretor de educação aqui da Prefeitura de Curitiba, na Secretaria de Trânsito, e também diretor da Escola Pública de Trânsito, que eu implementei na época, né? Aí a gente desenvolveu campanhas, grandes campanhas, né? Pensando em 3 milhões de pessoas, a gente tinha mais de 20 projetos em execução, com motofretistas, com pedestres, com as escolas, com empresas, com os motoristas do transporte coletivo. Então, também tenho uma experiência grande aí na Secretaria de Trânsito e acabo tendo essa percepção acadêmica, né, como pesquisador. Fui professor também na graduação de Psicologia, especialização em Psicologia do Trânsito. Aí tem essa visão pública também, e a visão mais da área privada, com a consultoria. Então, eu acabo tendo uma percepção bem interessante aí, quando a gente fala tanto em academia, setor privado, setor público, o que me ajuda bastante aí no desenvolvimento de projetos na área de mobilidade urbana, de segurança viária, saúde e segurança do trabalho. E daí desenvolvi outros projetos com muitas premiações também, da Senatran, Detran, Maio Amarelo, Prince Michael. Então, todos os prêmios, se vocês pensarem em segurança viária, eu acabei conquistando aí com alguns projetos. E hoje estou à frente aí da Mobilidade Segura, que é uma consultoria que trabalha segurança do trabalho e segurança viária nas empresas. E agora abri uma segunda empresa focada em projetos de inteligência artificial. Então, já estou desenvolvendo o primeiro projeto de inteligência artificial e que será aí o primeiro de muitos aí nessa nova empreitada aí de inteligência artificial, né, Rodrigo? O que você acha? Olha, eu sou suspeito para falar, né, Cassiano? Sabe que, embora a minha formação seja, né, assim como a tua, na área da psicologia, eu tenho um pezinho e meio, né, na área da tecnologia. É um assunto que me chama muita atenção, né, que eu procuro escrever bastante e estudar também bastante, né? Então, acho que está aí o nosso futuro, né? Não digo nem... acho que nem o nosso futuro, nosso presente, né? Já está batendo a nossa porta aí, a inteligência artificial, e acho que tem muito, né? Uma tecnologia que tem muito a contribuir para a segurança viária também. E falando em tecnologia, em projetos, né? E consultorias, né? Recentemente, né? Fizemos um projeto, executamos um projeto juntos aí, né? Que foi um jogo aí para uma consultoria, né, Cassiano? Acho que a gente poderia até convidar a nossa audiência aí, de repente, quem quiser conhecer, né? Quer falar um pouquinho sobre isso, Cassiano? Sim, sim. Na verdade, um cliente nos pediu para desenvolver algo inovador, né? Às vezes eles não querem essa palestra, as pessoas querem ouvindo, às vezes a palestra também não tem didática, não tem participação. Então eles queriam algo diferente, um jogo... Coisa mais interativa, né? Uma ação mais interativa, inovadora, que despertasse o interesse e o engajamento dos colaboradores da empresa, né? Então a gente acabou aprimorando um teste de percepção de risco que a gente já tinha na empresa aqui, que a gente desenvolveu mais com motociclistas em indústrias, que já estava focado em sinistros de trajeto, que foi o tema desse jogo, né? Então a gente desenvolveu mais de 30 questões com diversos modais, caminhabilidade, ciclismo, motociclismo, questão do automóvel, também como passageiro de moto, de ônibus, de van, de metrô. Então a gente tentou trabalhar os principais riscos e comportamentos desse trajeto de casa para o trabalho, do trabalho para casa, frente a esses diversos modais, né? Cada um vai para o trabalho de uma forma, né? E a gente acabou desenvolvendo um jogo assim que foi espetacular mesmo, foi muito legal. E
Assim, gostaria até de compartilhar com vocês um pouco da amostra. Eu selecionei duas questões assim, uma mais fácil e uma bem difícil, para vocês, quem quiser, né, acessar o QR Code ali que está na tela. Vocês têm o link também, mas pelo QR Code vocês conseguem já entrar no formulário, que é um Google Forms ali. Vocês vão preenchendo os dados e respondendo as questões. Só que esse jogo, a gente trabalha com especialista em segurança viária, em trânsito, na aplicação, né? Então a gente aplica, daí tem toda a interação. A gente poderia até pegar outras plataformas, aqueles quizzes, sabe? Que vem um tempo ali de questão, mas a gente entendeu que dentro desse método teria mais qualidade na participação, no engajamento das pessoas, sem ter um tempo ali determinado, e sim a gente conduzir com equilíbrio entre as equipes, né? Que é uma competição, então a gente divide em equipes e o pessoal fica numa adrenalina de ganhar do outro, e é um teste, né, de conhecimento na área de segurança do trânsito, e acabou tendo uma repercussão muito positiva, assim, o resultado foi espetacular mesmo, na ampliação dos conhecimentos, na percepção de risco mais aguçada das pessoas frente às situações de risco que tem no trânsito, como realizar uma ultrapassagem, a importância de respeitar a sinalização de trânsito, manter a distância segura de outros veículos, como atravessar uma rua. Então a gente abordou diversas situações de risco, né? Tentando ampliar essa percepção das pessoas para que elas adotem, né, comportamentos mais seguros, mais preventivos para a gente evitar os sinistros de trânsito. Então é um pouquinho da amostra aí que vocês podem experienciar ali nesse formulário, para vocês terem uma ideia do conteúdo, das questões, né? Que daí o aplicador, o consultor, vai gerenciando essa aplicação, as discussões, o aprofundamento disso, para que não fique só um questionário, uma provinha ali de conhecimento, e sim uma estratégia pedagógica de alto impacto, né? Acho que muito bem colocado, né, pelo Cassiano, que não é apenas o jogo pelo jogo, né, a aplicação do jogo em si, mas tem toda uma contextualização, né, que gera, enfim, discussões, debates. Acho que é isso que é enriquecedor, né, e até um feedback aqui, né, para o Cassiano, eu achei muito interessante no momento da aplicação, no final, né, quando o pessoal estava somando a pontuação ali, todos, né, muito empolgados para saber quem tinha ganho. E quando a gente traz uma fala dizendo que, embora, né, quando a gente fale de jogo, né, isso remete as pessoas a uma premiação, a um ganhador, a uma premiação, né, e eu acabo dizendo que ali naquela sala todos eram ganhadores, né, porque independente dos seus erros, né, e dos seus acertos no jogo, todos tinham saído com uma bagagem, né, de conhecimento maior do que entraram. Então isso por si só já era um ganho, né? Fora a possibilidade de tu rever, né, os teus conceitos, teus comportamentos, né? Muitas vezes oportunidade que tu não tem, né, no trânsito de rever, né? Se eu erro no trânsito, eu não tenho oportunidade de voltar atrás, reaprender e fazer de novo, né? Muitas vezes eu só tenho uma única chance, coisa que, né, numa sala de treinamento é possível. Então fica o convite aí para quem tiver curiosidade, né, se estiver nos assistindo aí ou for, né, assistir futuramente, mira sua câmera aí nesse QR Code, acessar, né, ter uma pequena amostra aí do jogo Mobilidade Segura. Rodrigo. Ok, então, primeiro quadro. Queria falar alguma coisa, Cristiano? Não, eu ia complementar um pouco a sua fala, mas pode passar para o próximo quadro. Posso falar rapidinho? Claro, fica à vontade. Não, que essa questão do valor da vida, ela é bem interessante. E essa discussão, ela, desde que eu entrei no trânsito, ela existe, né? Você perguntar para alguém ali quanto vale a sua vida, a pessoa diz que não tem preço, não tem valor. E quando a gente vai para o contexto do trânsito, a gente vê que tem valor. Às vezes, Claro. O valor de ganhar 10 minutos e daí ir rápido no trânsito,
ou não perder uma chamada de celular e a pessoa falar no celular. E as pessoas não têm essa noção de que, ao se colocar em risco, eles estão desvalorizando a sua própria vida, né? Colocando-a em risco. E, então, eu acho muito rico esse campo de discussão e aprofundamento sobre o quanto que a gente valoriza a nossa vida, tanto na nossa percepção, como a representação disso nos nossos comportamentos, nos nossos hábitos, quando a gente circula no trânsito, né? Sem dúvida. A própria questão da autuação, né? Muitas vezes a gente se pega pensando, eu passei o sinal vermelho, né? Vai lá no CTB, quantos pontos qual é o valor da multa, né? Mas eu pergunto sempre, mas pessoal, um membro, um braço, uma perna que eu perca num acidente de trânsito, tem valor? Eu consigo reaver esse membro de volta, né? Pagando algum valor pecuniário, né? Ou ele caduca, né? Que nem a pontuação, daqui 12 meses essa perna, esse braço cresce de novo. Não cresce, né? Perdi, já era, né? Sem falar numa vida, né? Isso não volta atrás, né? Então acho que sim, concordo contigo plenamente, é uma discussão super válida e importante, né? Então sigamos para o nosso próximo quadro aqui, que o nosso tempo é curto, mas antes quero convidar nossa audiência a conhecer, já conheceram um pouquinho do trabalho da Bateu Resolveu, né, que é uma das nossas apoiadoras aqui, além da Filos Editora, né, que também é uma das nossas apoiadoras do programa. Então, se você, assim como eu, assim como o Cassiano, né, gosta muito de escrever, tem um projeto aí engavetado, né, a publicação de um livro, eu digo, não feche negócio aí com nenhuma outra editora sem antes conhecer o trabalho dessa baita editora que é a Filos Editora. Confere aí um pouquinho do trabalho deles. A Filos Editora é uma editora independente, um selo editorial independente. Estamos atuando por volta de 4 anos e meio no mercado literário, auxiliando novos autores a se lançarem e produzindo livros físicos a baixo custo. A nossa sede editorial fica em Cerqueira César, onde eu moro, uma cidadezinha no interior do estado de São Paulo, e nossa sede gráfica fica em São Paulo, aqui mesmo, na capital devido à logística, mas entregamos para o Brasil todo, inclusive para países de fora, como Angola, Portugal, Espanha e assim por diante. Filos, projetando pensamentos. Então, tá aí, com o apoio glorioso aí da nossa Filos Editora, vamos para o nosso próximo quadro, que é o Acelera ou Freia. Para quem ainda não conhece a dinâmica do programa, esse quadro é mais ou menos como aquele quadro do programa do Raul Gil, do chapéu, só que como a gente está no contexto do trânsito aqui, né, em vez de tirar ou pôr o chapéu, a gente acelera o freio. Então eu vou passar para o Cassiano aqui algumas afirmações, né, algumas situações do nosso trânsito, e ele vai responder se ele acelera o freio, ou seja, se ele é contra ou a favor, e por quê, né, obviamente. Primeira situação, então, Cassiano, diz respeito a esse recente aumento aí da pontuação, né, da CNH de 20 para 40 pontos. Acelera ou freia? Freio, com certeza freio. Freio, por quê? Porque aqui a gente tem uma quantidade de infrações muito grande, né? Infrações que colocam em risco a vida das outras pessoas. Então esse afrouxamento que existiu aí da CNH para tanto 10 anos quanto a pontuação, isso é um pouco de uma carta branca, assim, de tá tudo indo bem, então vamos aumentar essa quantidade de infrações para suspensão da CNH, lembrando que não é só 40 pontos, né? Se você tiver uma gravíssima, são 30 pontos. Se tiver 2 gravíssimas, são 20 pontos. E o motorista profissional, sim, que daí é 40 pontos, são 40 pontos, independente das gravíssimas. Então, eu freio porque é mais uma situação uma resposta do setor público e legislativo, principalmente, de que o trânsito está bem, muito obrigado, e vamos continuar assim. E bem pelo contrário, a gente está matando mais de 30 mil pessoas por ano, só no Brasil, né?
1.300.000 pessoas no mundo todo. Então, a gente precisa fortalecer a infraestrutura de fiscalização, melhorar a infraestrutura das rodovias, melhorar os processos de formação, campanhas permanentes, para que a gente possa reverter esse quadro, né? Então, nesse caso, eu freio. Perfeito. Como eu sempre digo, para um país que se propôs a reduzir em 50% o número de óbitos, né, a sinistralidade de trânsito, a gente deveria, pelo contrário, né, era reduzir esse número de pontos, né, não aumentá-lo. Beleza, então, primeira situação já respondida. Vamos para a segunda, então. Só polêmicas, né, Rodrigo? Não, nada nunca polêmico aqui esse programa. Mas é bom. Mas voltada diretamente, né, para a nossa área de atuação aí, atual participação da psicologia no processo de formação de condutores. Acelera ou freia? Eu acelero vezes 1000, né? Eu já formei mais de 800 instrutores de trânsito. E a formação de instrutor de trânsito já tem a disciplina de psicologia do trânsito. Então, os instrutores já são capacitados para tentar entender o comportamento, a mudança de comportamento, a percepção desses condutores, para que eles possam, né, educar e formar de uma forma mais eficiente. Então, na formação já existe um processo forte aí da psicologia. No Rio Grande do Sul é um modelo, me parece, um pouco mais avançado do que os demais estados, que a psicologia, a avaliação psicológica já está mais perto do CFC, mais perto desse processo de formação. E até assim, quem que entende bem de comportamento no trânsito? Quem entende bem de mudança de comportamento no trânsito? Então, é o psicólogo do trânsito, é o profissional mais preparado do mercado para falar sobre esse tema. Não é um tema exclusivo, né? A avaliação psicológica é exclusiva do psicólogo, mas a educação para o trânsito não. Outros profissionais podem, mas a gente tem uma bagagem de formação e de ciência muito forte, então eu percebo já essa inserção dos psicólogos de uma forma muito intensa em projetos multidisciplinares, interdisciplinares, tanto em avaliação de sinistros do trânsito, tentando entender condutas e fatores de risco, como projetos sociais, projetos de educação para o trânsito, que está na veia do psicólogo do trânsito. Então, acelero vezes 1000 aí a importância do psicólogo estar mais presente aí na formação de condutores e na mobilidade urbana como um todo, né? Perfeito. Acho que Estou suspeito para falar, né, André? Não, somos, né? Na verdade, somos, né? Acho que tu traz uma visão bem mais abrangente, né, do que se espera normalmente, né, do psicólogo na formação de condutores, que é muito aquela coisa muito limitada à avaliação, né? É o que no imaginário assim das pessoas é o que as pessoas pensam que o psicólogo faz única e exclusivamente, né? Mas tu traz já na tua fala toda uma série de possibilidades de inserção, né, da psicologia para além da questão da avaliação, né? Que também acho muito importante, né, embora critique muitas vezes, né, por pensar que é uma atuação um tanto, como é que eu poderia dizer, limitada, assim, no que diz respeito ao tempo, assim, acho que muito momentânea, né? Acho que esse acompanhamento do psicólogo poderia ser mais longitudinal, assim, pegar o histórico mesmo, escolar desse candidato à habilitação, né? E já escrevi sobre isso, inclusive, né? De notícias, né? De alunos que agrediram a professores na escola. E às vezes me pego pensando sobre isso, cara, esse aluno é o que vai estar no CFC daqui a pouco tirando a habilitação e vai estar na rua, né? Ou se já tem crimes, né? É um ex-presidiário que, né, já matou alguém por uma explosão emocional ali. Exatamente. E agrediu. E aí tu vai esperar essa pessoa, né, cometer um outro crime no trânsito,
ou estourar a pontuação dela para suspender a habilitação, quando tu, de repente, poderia fazer esse trabalho preventivo, né? Não, vamos fazer uma reciclagem prévia. Antes do cara se habilitar, vamos passar ele por um processo mais intenso, né? Mas eu até entendo, Rodrigo, a dificuldade que a avaliação tem de dar inapto definitivo, né? E você falar, não, essa pessoa nunca vai poder ter uma licença para conduzir um veículo automotor. Então, você dá um laudo ali que é ad infinitum, né? Até a pessoa morrer ali, ela não pode pegar essa licença. Então, é muito difícil para o psicólogo gerar esse laudo, né? Dizendo que a pessoa não tem aptidão ali para a vida toda, né? Então, eu até entendo essa dificuldade. Muitas vezes o próprio temporariamente inapto, né? Porque muitas vezes a gente ouve muitos relatos, né, de pressão dos próprios CFCs, né? Enfim, não, né, tem que passar o máximo de gente possível. Então, parece muitas vezes um trabalho até um pouco fabril, assim, né? Pela questão do tempo que esse profissional tem, né, para fazer cada avaliação, a limitação de avaliações diária também. Então, e o custo também, né? Que esse profissional ele tem que arcar, né, com esses testes e recebe em contrapartida. Então, são questões bem complexas, né? Bem complexas. E até pegando só um gancho final ali, eu vejo uma demanda muito grande de empresas, e eu atuo nesse ramo, que hoje tem telemetria nos veículos automotores, né? Então você consegue monitorar o comportamento, principalmente de acelerômetro, né? Frenagem, aceleração, curva, velocidade. Então, o psicólogo hoje do trânsito, ele tem uma demanda muito grande de pegar esses relatórios de condução dos motoristas e realizar essa formação de condutores de uma forma bem customizada, bem personalizada, bem assim individual com cada um desses condutores. Então, eu vejo que é uma frente bem forte aí de atuação, que as frotas estão cada vez mais conectadas, né, com tecnologias e a telemetria como um todo, e o foco é o comportamento humano. Então, eu estou nessa área e tem bastante demanda aí para que a gente torne essas frotas mais seguras das empresas, né? Sem dúvida. Beleza, então vamos para o nosso último quadro, que já estamos quase com 30 minutos de programa, né? A gente nem o tempo voa quando a gente se diverte, né? Nosso último quadro, então, que é O Povo Quer Saber. Quadro que está movimentando aí minha lista no WhatsApp lá, por onde o pessoal envia as perguntas para os nossos convidados. Então, a primeira pergunta, então, é do nosso espectador cativo, aí está sempre o nosso Alex Clay, sempre conosco aqui. Ele pergunta o seguinte: muitos acidentes de trânsito no país ocorrem em razão de comportamentos potencialmente perigosos dos condutores, né? Como estimular uma mudança de conduta? Pois é, essa é uma discussão muito ampla, né? A gente deveria ter muito mais tempo, né? Mas, primeiro, hoje, dentro da maturidade de cultura brasileira, a gente precisa de uma receita diversificada, tá? Então, a gente precisa de uma fiscalização mais efetiva de todo tipo de via, municipal, estadual ou federal. Então, a fiscalização tem que estar mais presente, né? Hoje a gente vê a impunidade no trânsito reforçando comportamentos de bebida e direção e condução, por exemplo, né? As pessoas bebem, têm sinistros, matam no trânsito e não ficam presas, né? Hoje é só você ter um bom advogado e você pega as brechas da lei, né? E os políticos mantêm essas brechas da lei, não sei em qual propósito isso, mas a gente precisa essa parte de fiscalização mais forte e também campanhas permanentes, só que segmentadas, né? Então, você quer atuar como motociclista, você vai construir um método de campanha focado para esse motociclista. Para pedestre, você vai focar numa campanha com objetivos específicos para o pedestre.
Então, falta um pouco dessa segmentação e até uma avaliação de comportamento antes da campanha e pós-campanha, para a gente ver o impacto que a campanha teve na mudança de comportamento. Então, também tem processos educacionais em escolas, desde o CTB a gente tem o artigo 76 ali que coloca a importância de termos o conteúdo de trânsito dentro dos diversos níveis escolares. Então, a gente precisa também ter uma educação mais presente aí nesse sistema de ensino. Então, a parte de sistema de ensino, campanhas permanentes e a fiscalização como um todo, e até, assim, Alô, exemplos de líderes. me ouve? Eu tô te ouvindo. Eu acho que você que deu uma sumida ali. Minha internet. Agora, Então, a gente voltamos. precisa também de modelos e líderes mais com comportamentos mais seguros no trânsito. A gente não tem lideranças muito exemplares, né? E às vezes até os próprios pais dão exemplos ruins para os seus filhos e depois para a gente mudar um adulto fica mais difícil também. Então é um tema muito vasto, muito amplo para a gente resumir, né? Mas acredito que seja algumas estratégias que a gente precisa desenvolver. Sem dúvida. A gente que trabalha aqui na Escola Pública de Mobilidade de Porto Alegre trabalha forte dentro das escolas, né? E por diversas vezes temos relatos, né, dos professores que os próprios pais, né, acabam fazendo isso, né, com essas crianças, muitas vezes em casa, pela questão da aprendizagem pelo exemplo, né? E os próprios professores também, viu, As crianças Rodrigo? aprendem com os pais, né? E muitas vezes quando aprendem certo na escola, já são também. Tá conseguindo me ouvir? Acho que deu uma travadinha ali, não sei se na tua internet. Eu acho que é a minha aqui. Me ouve? O que mais aí? Sim, É a minha que tá. tô te ouvindo. Tá, voltei então. Então, respondi a primeira questão. Vamos para a segunda e última aí da tua vizinha de Curitiba, a Stefânia Alvise. Ela pergunta quais os tipos de estratégia. Grande Stefânia, abraço aí para Stefânia. Quais os tipos de estratégias ou campanhas educativas no trânsito para alertar aos idosos dos riscos no trânsito, na perspectiva e no olhar deles? Bom, primeiro a gente precisa entender qual que é o trajeto que esses idosos estão realizando, né? Então, para onde eles vão, né? Então, é de casa para o posto de saúde, é de casa para o trabalho, é de casa para o centro, entender um pouco esse fluxo, para daí a gente analisar dentro desse trajeto quais são os riscos, como que eles se comportam diante desses riscos, para a gente nós identificarmos essas estratégias de campanha frente a esse estudo prévio, né? Então, começar a produzir uma campanha é um erro, né? A gente precisa primeiro entender um pouco o comportamento desses idosos, os riscos que envolvem os trajetos que eles mais percorrem ali, e daí desenvolver uma campanha mais segmentada dentro dessas instituições que eles frequentam, dos canais de comunicação que eles mais consomem. Então, tem que segmentar frente a essas situações de risco que vocês vão identificar. É na hora de atravessar a rua, é na hora de embarcar ou desembarcar, é como passageiro, como que o idoso se comporta diante desses riscos, para a gente ver as oportunidades que eles precisam ter de mudança de comportamento para que eles fiquem mais seguros. E às vezes não é só focar no idoso, né?
às vezes o idoso se comporta bem, mas tem um motociclista, um motorista ali que acaba colocando o idoso numa situação de risco. Então, também a gente precisa pensar em algo global ali para todos os modais, todos envolvidos, todos os usuários de trânsito como um todo ali. Mas entender essas instituições que os idosos mais frequentam e desenvolver projetos educacionais. Uma campanha isolada não muda uma cultura de uma cidade rapidamente, então a gente precisa ter múltiplas ações educativas, né, projetos, campanhas, para que a gente possa fazer com que esses idosos evoluam na sua percepção de risco no trânsito e na mudança de comportamento necessária para que eles consigam ter mais segurança nessa circulação, né? Sem dúvida, concordo plenamente. Te peço desculpa aí, minha internet está intermitente hoje aqui. Acho que agora aí. Sim. Beleza. Nós temos aqui em Porto Alegre, que é considerada uma das capitais de maior proporção, né? Se eu não me engano, está em torno de 15 ou 16% da população da cidade. O que é bom, né? Porque a população ativa de vida, né, cada vez maior, uma qualidade de vida, estão no trânsito, né? Estão sujeitos, né, a acidentes, enfim. Mais expostos, né? Alô? Não consegui te ouvir nessa última fala, Rodrigo. A hoje está bem ruim. Então eles estão, em contrapartida, né, estão cada vez mais ativos por mais tempo, eles estão sujeitos também aos riscos do trânsito, né? Então, os idosos na academia estão trabalhando, estão estudando, né, indo às compras e estão em riscos, né? Então, uma das principais de acidentes Caiu aqui, Rodrigo. Voltei. Agora voltou. As Eu principais dizia que vítimas... principais vítimas hoje em Porto Alegre, junto com listas, são os pedestres sobre tudo. Então nós temos um projeto, um programa bem forte, né, ao público pedestre, né, para tentar, já reduzimos, né, esses índices de mortalidade, para tentar ainda mais. Perfeito. Bom, aí, enriquecer o nosso programa. Deixa para a nossa audiência aí tuas considerações, por favor. Bom, gostaria de agradecer mais uma vez aí o Rodrigo Vargas, o Connect Trânsito, para que a gente possa discutir esses temas tão importantes aí de segurança no trânsito. Espero participar em outras oportunidades também. E quem quiser pode entrar em contato, tirar algumas dúvidas também. Tem bastante conteúdo na área de psicologia do trânsito, muitos projetos já desenvolvidos, em desenvolvimento. Então a gente precisa tentar trabalhar o comportamento de uma forma mais eficiente, né? Hoje a gente sabe que o comportamento, se não for a principal, é uma das principais razões para tanta violência no trânsito. Então entendermos esse comportamento é algo básico aí, fundamental, essencial para que a gente possa construir uma cultura de segurança mais madura, mais evoluída, mais inteligente, mais cidadã, né? O cidadão, ele sabe muito bem os seus direitos, mas esquece um pouco dos seus deveres, né? E a gente, quando está no ambiente coletivo, conduzindo veículos automotores, a gente tem uma responsabilidade muito grande,
não só com a vida de quem a gente transporta, mas quem circula no trânsito. Então é importante a gente também exercer esse papel de cidadania no trânsito, que é tanto falado, mas que a gente tem muito ainda o que evoluir nessa parte de cidadania, né? Perfeito. Tá aí na tela, então, o contato Cassiano, mobilidadeseguread@gmail.com. mobilidadeseguread@gmail.com. Quem quiser entrar em contato aí com o Cassiano. Cassiano, te agradeço imensamente. Acho que agregou muito valor aí ao nosso programa e trouxe muita experiência, muito conhecimento aí para os nossos, a todos que nos acompanharam até o final. Eu convido a voltarem na segunda que vem para assistirem a entrevista do nosso próximo convidado, aí, o professor Rômulo Tadeu. Segunda que vem, dia 24, às 18 horas, vai estar conosco aqui falando um pouco da sua experiência, certo? Então, muito obrigado a todos aí, uma boa semana e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Um abraço.